Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz. Estou aqui numa reflexão. Sabe quando você está aflito, que Deus tem te falado muitas verdades, muitas revelações e você não sabe como pôr para fora? É como se você tivesse ganhado uma mega sena e você não sabe nem com quem compartilhar tanta fortuna, tanta riqueza. E você fala, meu Deus, que responsabilidade, né? O que eu vou fazer com tudo isso? Eu estou meditando e eu tenho percebido que nos últimos tempos Jesus tem me dado muita graça, tem me ajudado, tem me confiado algumas verdades eu não, que estão me ajudando, porque embora eu ame Ele com todo o meu coração, tenha o desejo de servir, o desejo de estar com Ele, eu olho para dentro de mim e eu vejo, percebo que existe ainda o velho homem, a natureza do pecado que tenta me afastar dele a todo instante. E eu percebo como se fosse uma resposta a essa tendência que existe no meu corpo, na minha velha natureza. Como se Deus estivesse falando, filho, vale a pena você ficar comigo. E me revelando através da palavra, das orações, um pouco daquilo que me espera através da fidelidade, né? Através do compromisso, através do relacionamento com Deus. E, e eu percebo, lendo a palavra de Deus, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, que essa mesma resposta de Deus que eu vejo no meu dia a dia, no meu cristianismo, ela aparece de uma forma mais clara no capítulo 1 de Atos. Porque aqueles homens a quem Cristo escolheu, eles estavam vivendo, talvez no capítulo 1 de Atos, o pior momento da vida deles, da existência deles, não somente da sua religião, não somente da sua vida familiar, financeira e espiritual, não. Estava vivendo o pior momento da existência deles, porque eles viram na cruz a esperança, os sonhos, aonde eles projetavam seu futuro, morrer. Eles viram o herói deles que qualquer problema, qualquer morte, qualquer mar, tempestade que se levantasse contra ele, eram vencidas por ele. Ele via aquele homem simples, com um poder incrível, capaz de alimentar uma multidão de mais de 20 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes e sobrar, capaz de fazer calar a maior classe de intelectual, não somente pelo aquilo que ele prega, mas por aquilo que ele fazia e pela vida prática mesmo da vontade de Deus. Eles viram um homem que amava como nunca ninguém amou, e tudo aquilo que eles queriam ser, tudo aquilo que eles queriam, sabe, quando você é inspirado por alguém e você fala, quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara aí. E eles tinham uma certeza que aquele Jesus deles nunca iria morrer, nunca iria passar por aquilo que eles viram Jesus passar. No entanto, era para ser cumprida a vontade de Deus e eles viram todo aquele sofrimento, a coroa de espinhos, a,
chicotes, né? A humilhação que os soldados romanos implicaram sobre ele, a vergonha de Jesus na cruz e no ato de crucificação ele passou por tudo aquilo nu, sem nada cobrindo, nem nas partes íntimas dele. Ele passou uma vergonha como eles nunca imaginariam que ele passaria. Eles sabiam que Jesus poderia não ter passado por aquilo e eles não entendiam. Como que pode Jesus passar por isso? E no capítulo 1 de Atos, Lucas, ele escreve a um amigo de Deus, Teófilo, né? Significa amigo de Deus, a respeito de como foi, o que Jesus fez para restaurar naqueles homens a quem ele havia escolhido, 3 dias depois, o brilho no olhar, restaurar os sonhos, restaurar o desejo de viver, restaurar a visão deles, tirando os olhos de um horizonte simplesmente horizontal, né? Mas jogando eles para um horizonte na vertical, colocando os olhos deles nos céus, mostrando o segredo de superar todos os problemas aqui de baixo através de uma vida e de uma intimidade com as coisas que estão lá em cima. E está escrito assim, eu quero que vai ser rápido, eu sei que já foram 7 minutos aqui, eu estou vendo o tempo, mas eu gostaria de refletir com você. Está escrito assim: em meu primeiro livro, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo a seus apóstolos, que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Eu vou continuar depois no versículo 4, mas até aqui eu queria ordenar aqui um pouco daquilo que Lucas está querendo ensinar ao Teófilo. Atos é um livro maravilhoso. Atos revela não o que os apóstolos fizeram, mas o que o Espírito Santo fez através deles. Então, no capítulo 1 de Atos, nós vemos homens sem o Espírito Santo. Então, Jesus ele precisa vir, ressuscitar e começar a anunciar o que existe nos céus. Continuar a mensagem que foi a mensagem da vida de Cristo aqui, sobre o reino dos céus, agora de uma perspectiva de quem eles viram, que visitou realmente, não que eles não desconfiavam disso, né? Na primeira visitação, mas agora eles sabem que Jesus de fato morreu e de fato ressuscitou e de fato está falando para eles agora acerca de um reino que eles têm certeza que Jesus visitou, que Deus ressuscitou e a ele. E quando a Bíblia diz, depois do seu sofrimento, apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus, na cabeça daqueles homens, eles não podiam acreditar que um homem que sofreu tanto, que passou por tudo aquilo que ele passou, podia estar vivo. E quando diz que Jesus deu provas indiscutíveis, isso aí mexeu um pouco com a minha mente, provando que ele estava vivo. Eu imagino que Jesus falou: Pedro, sou eu mesmo, Pedro. Eu entrei na casa da sua sogra e aquele dia e curei
a sua sogra. Eu lembro do dia da pesca, que eu escolhi o seu barco. Eu lembro até a palavra que eu preguei. Falei sobre o reino dos céus, lembra? Tiago e João estavam no outro barco quando a gente fez aquela pesca maravilhosa e encheu. E lembra que eu pedi, vai lá, chama eles. João, lembra quando você deitava a cabeça no meu peito? Sou eu, João. Você ouvia a batida no meu coração, deita aqui agora. Aqueles 2 discípulos que a Bíblia não revela o nome, que estavam no caminho de Emaús, disseram que quando Jesus se revela a eles, o coração deles ardia, queimava, falando a respeito das Escrituras. E eu acho que a prova indiscutível é a forma que Jesus explicava e como o coração daqueles homens queimava. A maior prova da manifestação de Cristo é essa capacidade de falar sobre o reino e o nosso coração queimar. E durante 40 dias ele falou sim a respeito das coisas do reino, mas também falou a respeito da intimidade, daquilo que só aqueles homens passaram, da tempestade, das 2 tempestades que eles enfrentaram. A primeira em que Jesus estava deitado, dormindo na polpa, e depois ele levanta e diz: vento, mar se acalma, aquieta-te. Depois a segunda tempestade, onde Pedro anda sobre as águas, Jesus vem andando sobre as águas primeiro e fala: Pedro vem, Pedro foi. Das madrugadas no monte, lá em Jerusalém, no monte onde ele fazia as orações, aquele jardim do Getsêmani, e os ensinamentos que ele tinha dado a eles, experiências que eles tinham vivido, e Jesus fazendo com que aqueles homens lembrassem de tudo aquilo que eles viveram juntos. Eu acho maravilhoso. Eu tenho filhos, né? E às vezes eu me lembro de coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E quando a gente conta de coisas que nós vivemos, a gente conta com uma emoção diferente, né? Eu lembro que na minha vida já aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu de eu brigar na escola, brigar em quadra de futebol, apanhar, rapaz. Nossa, já apanhei feio e já bati. E eu conto para os meus filhos essas histórias que eu vivi, e a emoção é diferente, o tom de voz é diferente, o olhar. E eu penso que quando Jesus senta com os discípulos para falar com eles de experiências que eles viveram juntos, eles falam: pô, mas é Jesus, porque olha que brilho no olhar, e realmente foi o que aconteceu. Situações engraçadas que você vive com amigos. Teve uma situação com meu amigo chamado Danilo, que a gente estava no Play Center, eu era adolescente, e ele veio correndo sem me avisar, foi apoiar nas minhas costas e pular, e na hora que ele apoiou, dar um pulo nas minhas costas para pular por cima de mim, eu segurei nos pés dele, ele segurou aqui no meu ombro e eu fui caindo para trás e fazendo de tudo para não cair, ele se apoiando em mim, escalando. E foi algo incrível, que aquele lixo do Play Center, aquele lixo grande, que fazia assim. E quando eu fui andando para trás, eu e ele caímos dentro do lixo. E cara, isso é uma coisa que eu vivi com esse cara, meu. A gente era adolescente. E até hoje, se eu encontrar com ele, ele vai lembrar. E então, Jesus deve ter falado situações. Eu acho que isso não aconteceu com Jesus, mas comigo aconteceu. E eles falam: não, realmente é Jesus. Porque a primeira coisa que Jesus ele faz quando ele se manifesta a nós, principalmente no período de maior frustrações, lutas, desespero, a resposta dos céus é nos fazer lembrar: poxa, Jesus está vivo. E eu tenho uma intimidade com ele, eu já vivi com ele. Um chifrinho aqui no meu cabelo. E eu preciso me fortalecer nessas experiências. Eu preciso lembrar do que eu já vivi com Cristo, né?
Então o Espírito Santo me reportou isso. Poxa, filho, você está passando por problema? Você está passando por incertezas no futuro? Você está vivendo um período de, de medo? Está começando o ano agora, está chegando 2018 aí. Mas não precisa temer não, porque eu tô vivo. Eu sou o mesmo. Eu lembro com carinho de tudo aquilo que nós vivemos. Eu estava com você quando você orou por um endemoniado e ele foi liberto. Foi eu que te usei. Eu estava com você quando você orou por um enfermo, ele foi curado. Foi eu que te usei. Eu respondi aquela oração aquele dia que você não tinha dinheiro para pagar uma conta e eu te dei condições. Eu te coloquei uma vara e você pescou e tinha uma moeda na boca do peixe. Foi eu que te pus esse peixe no seu caminho. E essas experiências fortaleceu o coração daqueles homens. E depois que aqueles homens estavam fortalecidos, eles, poxa, realmente é Jesus. E Jesus falando acerca do reino dos céus, capítulo 4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí entra na situação que eu falei no começo. Quando você é fortalecido pela palavra, pela experiência com Deus, como se você tivesse recebido na Mega Sena e você tem tanta verdade que Deus confia em você, você fala, poxa, eu preciso pôr isso para fora. E então tinha aquela euforia, eles precisavam anunciar, meu Jesus está vivo, eu não estou louco não. Não foi perca de tempo, não foi em vão. Ele voltou agora e nunca mais nada vai tirar ele de nós. Então Jesus ele fala, olha, vocês receberam esse privilégio de estar comigo, mas vocês ainda não são capazes de anunciar essa verdade. Porque vocês vão passar por problemas, vão passar por luta, vão sofrer como eu sofri. E eu só venci porque o Espírito estava comigo. Foi através do Espírito Santo que eu tive condições. Eram os recursos de cima, não era aqui de baixo. Era a capacidade do alto que me fez superar as dores, as lutas, as oposições, as enfermidades que o povo apresentava a mim, os problemas, a oposição dos fariseus, dos saduceus, as perguntas. Eu tinha condições de vencê-los pela capacidade do alto. E vocês ainda não têm, mas vocês terão daqui a poucos dias. E nesse momento Jesus ele fala, tudo que eu vivi vocês vão viver, mas vocês precisam de ter essa capacidade, vocês têm que buscar por ela. Eu vim aqui, na verdade, não somente para provar que eu estou vivo, não somente para falar as verdades do reino, mas para que vocês busquem, para que vocês esperem, para que vocês se dediquem na piedade, na oração, porque daqui a poucos dias vocês vão receber essa capacidade, esse poder. E está escrito aqui, no versículo 4, eu vou ler novamente. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eu observo uma coisa, que Jesus ele trabalha nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes essa ordem: esperem aqui, ou seja, algo presente. Vocês precisam permanecer aqui, não saiam daqui.
Esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Vocês precisam no presente obedecer essa direção minha, ficar aqui, se capacitar aqui, o lugar da vergonha de vocês, onde o sonho de vocês foi morto, mas ressuscitou, onde vocês estão vivendo essa experiência. Vocês ainda têm que permanecer um tempinho aqui. Não vai ser muito tempo, não. Espere aqui um pouco. Porque João, e aí ele está reportando para o passado. Na verdade, no presente, no lugar da consolação, Jesus ele faz aqueles homens olharem para trás e falar: não foi em vão, não foi Deus. Deus estava no controle de tudo. Ele nos trouxe até aqui. Não vamos sair correndo aqui, não. Espera mais um pouco aqui. João, aquele que veio antes de mim, batizou com água, não foi? Através da palavra, do arrependimento. E vocês realmente agora estão aptos a trazer a mensagem do arrependimento. Mas eu tenho uma mensagem mais poderosa que vocês precisam estar prontos para transmitir. Porque João batizou com água para arrependimento, mas eu batizarei, né, com o Espírito Santo, e com poder e com fogo. E é esse batismo que vocês vão agora anunciar para o povo. Só que vocês precisam primeiro receber esse batismo. Então vocês estão no lugar certo. João batizou no Jordão e vocês vão receber esse batismo em Jerusalém. Pois João batizou com água, mas dentro de pouco vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no versículo 6, então fala: então os que estavam reunidos lhe perguntou: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui, aqueles homens provam através dessa pergunta que eles não estavam preparados para anunciar o tesouro que eles estavam recebendo sobre o reino dos céus. Aqui prova através dessa pergunta que eles precisavam receber o Espírito Santo. Porque se eles fossem enviados sem receber o Espírito Santo, eles iam falar de coisas aqui da terra, sobre restaurar o reino aqui da terra. E Jesus falou: não, vocês fiquem aqui, não compete saber os tempos. Engraçado que Jesus não fala que seria no dia de Pentecostes que eles iam receber o batismo. Poderia ser muito mais fácil, daqui 10 dias, no dia de Pentecostes, fica aqui que o Espírito Santo vai descer. Mas não, Jesus ficou na dele. Aí eles perguntam: é agora que o Senhor vai restaurar? Jesus só: não compete saber o tempo que meu Pai, pela sua glória, decidiu estabelecer para restaurar o reino dele aqui na terra. Mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Ou seja, não se preocupa com isso agora. O foco agora é o poder. É vocês receberem o Espírito Santo. Porque, rapaz, se tem algo que nós precisamos resgatar, principalmente nesse tempo agora, eu não sei quanto outras igrejas, mas eu vejo na minha igreja e com alguns amigos que eu converso hoje, é o poder do Espírito Santo, cara. Cara, coisa linda é você sentar com um amigo e falar: meu, ontem eu orei para um cara, meu, que foi liberto. Nossa, essa semana Deus me usou. Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação com uma certa senhora, ou com um certo rapaz, realmente era aquilo que estava acontecendo. Eu orei, Deus mostrou a vida daquela pessoa. A minha filha estava doente, minha sobrinha, eu orei e Deus curou. Nossa, eu creio em Jesus Cristo. Eu preguei no ônibus, eu fiz isso. Nossa, Deus me usou para falar com a minha vizinha. É essa capacidade de você manifestar a obra de Deus e ser usado pelo poder do Espírito Santo, cara. Você falar e falar: meu, Deus cumpriu.
Já aconteceu comigo de Deus mostrar algumas pessoas que estavam desempregadas, Deus mostrar, estou abrindo uma porta para aquela pessoa. E eu falo, olha, Deus abre 2 portas, você vai escolher. Naquela semana a pessoa vira a mim e fala, cara, me ligaram 2 empresas que eu deixei currículo. E eu não sei qual que eu vou escolher. Deus falou que você vai escolher, você vai decidir. E acontecer. De eu falar para a pessoa, olha, semana que vem essa porta de emprego vai estar aberta. E se abrir, Deus me usar para orar para uma pessoa doente a ser curado, um cara viciado em droga, um amigo meu, e eu fui falar sobre o reino dos céus e falar sobre Jesus para ele, ele aceitou a mensagem. E quando nós fomos orar por ele, ele ficou endemoniado dentro de casa. E o pai dele, a família dele católica, não conhecia isso daí de poder de Deus. E de repente ser liberto. Cara, você viver e você ver o poder de Deus se manifestar é bom demais. Jesus falou para aqueles homens, falou, olha, esquece disso, não se preocupa com isso, não deixa a política para os políticos. A preocupação de vocês é buscar o poder de Deus. É buscar. O que o mundo precisa não é de política, o que o mundo precisa é de poder de Deus, do Espírito Santo, o amor. O que o apóstolo Paulo fala, o reino dos céus não é constituído por palavras de sabedoria humana, mas por manifestação de poder, lá em Coríntios capítulo 2, em 1 Coríntios. Então é isso, se preocupe com o poder. Fica aí, aguenta um pouquinho, ora mais, jejua, se reúnam, que daqui a pouco vai descer esse Espírito, dentro de poucos dias. E o que me dá esperança é o seguinte, é saber que as questões aqui da Terra vai ter um tempo para que elas se resolvam. A gente vive num tempo de perseguição religiosa, a gente vive infelizmente num tempo teve a retrospectiva ontem falando dos refugiados, as guerras, da maldade que está se aumentando no mundo, do Estado Islâmico aí nesse mundo, nas crises. E infelizmente essas questões aí vai demorar um pouquinho. Até Jesus voltar, isso daí vai de mal a pior. Mas ele fala, dentro de poucos dias vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, Jesus, é como se Jesus estivesse falando para nós aqui ainda hoje. Tudo bem, tem sim, tem coisas que precisam ser restauradas na terra. Mas se vocês não tiverem poder, é vocês que vão restaurar, não sou eu. Para testemunhar e para viver o que eu vivi, essas situações vão de mal a pior. Então busquem, daqui a pouquinho o poder vai se manifestar e vocês vão viver aquilo que eu vivi, as promessas que eu fiz. E para encerrar, essa semana eu estava conversando com meu filho, João Vitor, e falei para ele, João, qual o herói que você mais gosta? Júlia, qual é o herói que você mais gosta? Da Marvel, da DC? Ele falou, eu gosto do Flash, eu gosto do Hulk, a Força, eu gosto do Thor. Ainda mais esses filmes que estão saindo aí, que eu levei ele para assistir. Eu falei, filho, você nunca vai ter a força do Hulk, você nunca vai correr como o Flash, você nunca vai ter o raio de laser lá do Superman, o martelo do Thor, isso aí nunca vai acontecer. São poderes inventados pelos homens para vender, comercializar, fazer filme. Mas o meu super-herói, ele fez uma promessa no livro de João, capítulo 14, versículo 20, se não me engano, 21, dizendo assim que capítulo 14, versículo 2, falou, aquele que crê em mim não fará somente as obras que eu fiz, mas obras maiores, porque eu estou indo para o Pai. Ele garantiu que nós podemos fazer tudo o que ele fez, tudo que ele fez, tudo que ele viveu, e obras maiores ainda. Ou seja, a gente pode orar por um doente e ele ser curado. A gente pode orar pelo pão e ele ser multiplicado, abençoar. Nós podemos andar sobre as águas. Nós podemos ressuscitar morto. Orar por um morto, ele ressuscitar, vencer a morte. Nós podemos fazer o coração das pessoas queimar através da revelação do reino dos céus. E ele olhava assim, e eu falei, filho, eu já vivi isso. O poder de Deus é real quando a gente crê.
E essa é a mensagem que Deus pôs no meu coração. Espero que você reflita um pouco, que seja bênção na sua vida. Eu sei que eu tô com a camiseta toda amassada, acordei 5 e pouco da manhã, tô meditando um pouco na palavra, mas espero que esse tesouro aí possa brilhar um pouco no seu coração e que essa verdade possa se perpetuar através da sua vida também. Fica na paz, Deus te abençoe. E vamos que vamos, Jesus está voltando.